Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Uma bênção estar na presença de vocês. Shabbat Shalom para você que está nos assistindo. Uma honra e uma glória estar aqui cultuando a Deus e transmitindo essa mensagem para um futuro, espero que desperto, né? Não somente distante. Para todos vocês aí, que Deus os abençoe no seu carro, na sua casa, no seu escritório, onde você estiver nos assistindo. Que o Senhor venha derramar de bênçãos poderosas, Senhor, como os testemunhos dessa semana, que numa casa onde havia muita doença, mesmo sendo fiéis a Ti, Senhor, não encontravam cura e nada, e ninguém conseguia entender nada. Bastou assistir um vídeo daqui, Senhor, que o Senhor trouxe uma palavra tão forte para essa família, para essa casa, e todos os males se dispersaram, Senhor, e houve cura para a honra e a glória de Teu santo nome, Senhor. Então venha, Senhor, nesse exato momento, Senhor, a derramar sobre a vida de todos esses que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo também, Senhor, em que tempo for, Senhor, que o Senhor venha a derramar, Senhor, bênçãos sem medidas sobre a vida deles, meu Pai, e assim torná-los prósperos, Senhor, e cada vez mais fecundos. Assim como na Tua palavra do ensinamento de hoje, o Senhor mesmo ensina, aquele que a Tu abençoares será abençoado, e aquilo que amaldiçoar será amaldiçoado. Desde já declaro a bênção, Senhor, sobre a vida de todos vocês, Senhor, aqui presentes, e todos aqueles que estarão nos assistindo. Sejam abençoados, Senhor, e assim se tornem prósperos e frutíferos para a honra e a glória de Teu nome. Aqueles que nos ajudam, Senhor, que colaboram também, que sejam multiplicados sobre a vida deles, Senhor, não apenas em valores, meu Pai, mas em bênçãos, meu Pai, também sobre a vida de cada um, meu Pai. E assim se tornem cada vez mais referências, Senhor, de Teu santo nome e de Tua santa glória, por onde quer que forem, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Shabbat Shalom, pessoal. Hoje, nossa porção Balak, né? O destruidor, aquele que assola. Calma. Antes de começarem a fazer pré-julgamento, calma. Tá? Olha lá, Números 22, 2, 25, 9, Miqueias 5, 6, 6, 8, Lucas capítulo 22. Por que a gente fala isso? Porque muita gente costuma falar, você vai falar de Balaque, aquele lá que foi contra Deus, que não sei o quê, papapá, contra o povo de Israel, e pá. Calma. Não se esqueça que mesmo quando a gente acha que há desgraça, nós precisamos aprender a ter o bom ensinamento. O que é que Deus quer mostrar para nós? O que é que Deus, na sua infinita bondade, quer mostrar para nós no dia de hoje? Que não é só para hoje, o resto da sua vida, da nossa vida, de todo o povo, e Carlos mais principalmente, compartilhar desse vídeo. Para todas aquelas pessoas, como nós tivemos aí os testemunhos de pessoas que foram curadas por estar assistindo o vídeo. Chegou a nós essa semana esse testemunho, fiquei emocionado demais até, e desejo que Deus multiplique de saúde, né, para a vida dessa família. Pessoas que também estavam aí meio perdidos, compartilharam um vídeo, o pessoal falou, mas outro vídeo, né? Sentaram para assistir como, tá bom, vamos ver o que é, vai. E aí, de repente, se transformaram e sentiram a presença de Deus, e isso daí é uma dos testemunhos assim mais lindos que nós possamos ter aí, de quanto Deus atua, de quanto Deus habita neste mundo de forma sobrenatural. Não é simplesmente você estar num culto da igreja, naquele horário determinado, ou então, sei lá, você estar numa situação que de repente, não tem para quem ligar, não tem, mas vou incomodar ele, eu vou ter que ir lá na igreja, ou isso e aquilo, de repente assistir um vídeo simples,
uma verdade, que todas as palavras que nós colocamos são palavras de verdade, ela entra. Não é para massagear teu ego, mas é para separar os nervos dos ossos. De você sair do seu lugar comum e falar, ei, ninguém nunca me ensinou isso. E de repente se abrem portas, se abre um mar diante de você, e você vai vencendo os obstáculos, vai vencendo todas as dificuldades, as diferenças, simplesmente porque você ouviu e creu naquilo que Deus colocou para você ouvir. Então nós sabemos que esse vídeo não é só hoje, não é só os presentes aqui que vão ouvir, mas o futuro ouvirá também as palavras de hoje e testemunharão da verdade de Deus entrando na vida de vocês. Amém? Vamos lá para nosso ensinamento de hoje. Embora seja um ensinamento simples e até curto, digamos assim, mas estava olhando até na nossa mensagem do ano passado, né, dessa época mais ou menos, Balaque foi dividido até em 4 episódios, né, 4 vídeos que nós fizemos, cada um tem meia hora, perto de meia hora, 25 minutos mais ou menos cada um. E eu sei que é delongado, mas está bem detalhado lá, um conceito básico de Balaque, coloquemos assim. Hoje Deus não quer colocar o conceito Balaque, tá? Ele quer revelar para vocês o quanto está coligado ao capítulo 22 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E assim nós vamos passar para vocês aquilo que Deus tocou em nossas mentes, em nosso entendimento, para que justamente passasse para vocês ferramentas de como se lutar o bom combate. E o bom combate começa, quem aqui conhece as artes militares? Digamos assim, quando a gente começa a atuar na área militar de guerra, aquele negócio todo mundo entra pelo mais baixo nível. Começa a ter treinamento, começa a fazer coisas e de repente, a gente não pergunta por quê. A gente simplesmente tem que obedecer ordens. Com Deus, não digo que seria semelhante, mas conforme nós vamos avançando, ganhando patentes, digamos assim, certamente não será exigido muito mais. E aí começaremos a fazer perguntas, mas não de um estratégico do porquê para saber das coisas, não. Mas sim para saber qual é a estratégia. Não é simplesmente cumprir ordens, mas é a estratégia de entender o que Deus quis dizer, por que Deus colocou aquilo como mandamento, por que Deus colocou aquilo como uma ordenança, por que Deus colocou aquilo como um estatuto, por que Deus, em sua plenitude, precisa dizer para o homem o que ele tem que fazer. E o mais interessante é que mesmo Deus dizendo, o homem não ouve. Até hoje. O homem continua surdo para Deus. E aí um dos louvores que nós estamos tocando mais agora, antes de começar o culto, justamente dizia de ter a fé de Abraão. Abraão, quando a gente começa a retroceder no tempo, começa a lembrar dos ensinamentos que nós tivemos com nosso mestre Abraão, a gente chega até a se emocionar, porque você imagina o seguinte: Deus olhar para a cara dele, aparecer lá conversando com ele, ei Abraão, sou o Deus dos teus pais, mas eu não estou te vendo. Não importa. Pega a tua parentela aí, tua mulher, teu sobrinho, teus servos aí, teus escravos e tudo mais, e vai lá para Jerusalém. Vai lá. Mas Senhor, vai para lá, porque aí essa terra está corrompida, onde você habita.
E lá é a terra da promessa. Eu te prometo ela, para toda a sua descendência. Pois bem. Aí lá vai um senhor, já de idade, não era novo, pegando a sua esposa e atravessar o deserto para chegar na terra prometida. Chegou lá, viveu um tempo, passou fome, houve aquela situação, teve que descer para o Egito, lá, quase perdeu a mulher, o faraó, lá, Abimeleque, e aí foi recompensado lá de uma forma, até de certa forma um pouco leviana, né? Mas aí muitos aí que leem Bíblia, né, dizem que ele voltou um homem rico. Eu falei, enganando? É fácil, né? Que Deus não colocaria uma pessoa da fé para enganar outro mesmo sendo um rei, digamos assim, como Abimeleque. Mas isso é para contar para outra história. Mas você começa a entender, Abraão, tipo, ele não tinha igreja para ir. Tinha que tomar conta dos servos, afinal de contas, tinha que capitalizar as coisas, ele tinha que não podia deixar ninguém passar sede, passar fome, não podia, ele tinha que se virar. Era um líder. Ele era um líder. E a única referência que Abraão tinha era ouvir a voz de Deus. Já imaginou se fosse hoje? Nós, na posição de Abraão. Hoje nós temos igrejas, nós temos a mídia aí para poder ajudar, nós temos várias situações que favorecem, digamos assim, um comodismo de dizerem para a gente como é que faz, como é que deixa de fazer e tudo mais, a gente vai em cima disso. Mesma coisa que nem, por exemplo, capítulo 22, quando você coloca lá que o Senhor quer celebrar a Páscoa, tá? E aí a gente começa a pensar que Abraão atravessou o deserto, fez tudo aquilo, e Deus avisou Abraão que o povo não ouviria a Deus. Mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo todo tipo de direcionamento que Abraão teve de relacionamento com Deus, todas as promessas de Abraão, tudo. Não é que se cumpriu quando ele estava vivo, se cumpriu depois de morto, principalmente. Quando ficou no exílio 430 anos, o povo de Israel, nascido de Abraão, o primeiro hebreu, que se converteu, digamos assim, que o primeiro hebreu de fato é Isaac, nascido de Abraão e de Sara, já em terra de Israel, já. Então você começa a analisar da seguinte forma, cara, 430 anos depois, o povo lembrou que existe Deus. Porque quando entrou no Egito, através de José, o povo estava passando fome. Mesmo adorando Deus, aquele negócio todo, iam lá comercializar, mas tinham como comercializar, não estavam endividados, nada nesse sentido, tinham recursos e tinham condições. A fome era no mundo todo, mas a nação de Israel, sendo representada por Jacó, conseguia comprar os mantimentos, conseguia comprar tudo, mesmo numa época de escassez. Ou seja, só mostrando que o povo de Deus, mesmo quando o mundo está em escassez, o povo de Deus sempre está abençoado. Ok? Então, com relação a isso, a gente começa a pensar nos dias de hoje. Que o mais interessante é que mesmo você, frequentador de igreja, mesmo com todos os benefícios, há um grande volume de escassez.
no povo de Deus, que se diz povo de Deus. Se a gente começa a analisar a palavra de Deus, aqueles que buscam a minha palavra, que buscam o entendimento sobre aquilo que eu digo, esses serão abençoados. É promessa de Deus. Então, por que a gente começa a analisar as igrejas aí e tudo mais? Não é criticando as igrejas, mas é já na situação do seguinte: por que tanta preocupação em riquezas, em poder, numa situação assim inimaginável das pessoas começarem a falar: eu quero ser rico, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você começa a analisar na palavra de Deus, principalmente a palavra de Jesus, quando ele nos coloca que os ricos já têm seu galardão neste mundo, não terão na vida futura. Mesmo diante do alerta de Cristo, as pessoas ainda continuam buscando riquezas. E é aqui que a gente começa a encontrar um monte de nexos de tudo aquilo que Cristo falou. Como a gente fala aqui, logo de cara, eu quero fazer a última ceia, o último cedro com vocês. Mas onde, Senhor? Segue o cara lá do cântaro de água lá e tal, ele vai chegar no lugar, você vai falar com o rapaz e parará, tá tudo certinho, lá bonitinho. E se cumpriu a palavra do Senhor Jesus, do jeito que ele falou. Logo em seguida, o texto muda de assunto e vem falar de Judas. E falar que o mal apoderou-se dele, aquele negócio todo. Eu falei: ei, o Senhor mesmo diz que o mal, ele pode ficar de ronda. Quem não leu o livro de Jó? Quando o próprio Deus pergunta para Satã: onde você foi? Fui rodear a terra. Mas não mexe com o meu servo Jó. Lembra? Então, Satã, ele fica em volta, envolvendo. Não é que ele se apodera da gente, não. Porque senão, tiraria o nosso livre-arbítrio. Se ele se apodera de nossas ações e tudo mais, ele tira o nosso livre-arbítrio. E aí ele estaria infringindo uma legislação universal. Não se pode tirar o livre-arbítrio de um humano. Começa por aí. Então, Satã ficou de roda em Judas, e lá em volta. E aonde Satã pegou o ponto fraco de Judas? Aonde? Justamente aquela responsabilidade dele, ser o tesoureiro do ministério de Jesus, o dinheiro. Judas era alucinado em querer ser rico. Em tudo ele via riqueza. Em tudo ele comentava que, vamos desperdiçar o perfume, vamos desperdiçar o dinheiro ali, vamos comprar pão para pobre, vamos comprar... Eles que se virem. Judas era assim. O ponto fraco de Judas era querer ser rico. E qual foi a primeira oportunidade que ele teve? Vendeu a amizade com Jesus para se tornar rico. Ele cedeu à tentação dele. Ele cedeu à tentação da carne. Cedeu à vontade de ser rico. Ao preço de trair o Senhor. E aí a gente começa a analisar
como aqui no caso, quando Balaque manda os seus servos lá falar com Balaão, ele vai na primeira vez lá, Balaão fala assim, olha, tem todo o reconhecimento da autoridade de Balaão, aquela coisa toda, e tudo certo. Ele fala, não vou porque o Senhor falou que não é para mim ir mexer com Israel. Não vou mexer com Israel. Da segunda vez, Balaque falou, vou mandar agora os nobres, sacerdotes, príncipes e tudo mais, vou mandar lá para ele ver que o negócio é sério. Quando chegou lá, Balaão falou assim, nem que me desse o palácio de ouro. Opa! Já botou preço. Era o ponto fraco de Balaão também. Riquezas. Ele cedeu à tentação. Tanto que Deus falando, não vá, não vá, não vá. O que ele fez? Levantou cedo, montou na mulinha dele e vamos que vamos. Hoje quem vai fazer o papel de mula aqui sou eu. Eu vou apanhar de vocês, eu vou ser espizinhado, vou ser puxado para um lado, vou ser puxado para um monte de outra e tudo, mas a mula vai falar para vocês, ei, vocês não estão vendo um Espírito Santo diante de vocês dizendo, ei, presta atenção na palavra do Senhor? Vocês não viram o Espírito Santo na frente de vocês? Vocês que estão cheios de Deus, cheios de Jesus, cheios do poder do Espírito Santo, não viram, foram igualzinho a Balaão. Não viram o esplendor de uma espada empunhada por um anjo? Com tanto conhecimento de Deus. A história aqui é muito legal, muito interessante. Balaão vai lá, faz 3 ofertas, lá, 3 níveis diferentes, que significa o status, que ponto tem que chegar, e só veio bênção de Deus. Um homem de Deus, ela não vem para amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Não vai dar palavra de homem nenhum, por mais que ele queira amaldiçoar. Se a pessoa é de Deus, maldição nenhuma chega na sua porta. Maldição nenhuma te toca. Então, já derruba uma série de conceitos e princípios que o mundo tenta colocar na cabeça das pessoas. E esse alerta que o Senhor está fazendo aqui. Está fazendo aqui. Prestem atenção na minha palavra. Ah, Senhor, mas eu vou contigo, nem que seja para ser preso também. Nem que seja para ser morto. Quem não lembra disso? Que Pedro fala. Aí tem uma vírgula que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que eu já percebi isso, não é em uma igreja, mas numa grande quantidade de pessoas com quem a gente conversa. Eles não sabem esse versículo. Não sabem esse versículo. E eu vou dar para vocês hoje. 22, 33. Vai começar no 33, vai terminar no 34. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do 31 em diante. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. A mesma coisa que fez com Judas, Satã também fez com Pedro, fez com todos. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
E tu, quando te converterdes, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes de que 3 vezes negues que me conheces. Até aí, todo mundo passou batido. Mas aonde está a diferença? Versículo 32. Quem é Pedro? Vocês já se perguntaram? Quem é Pedro? Pedro não é a pedra que irá edificar a igreja, que é o discípulo de Cristo que está andando com ele ali, que é um confidente, como João, como Tiago, mas é a pedra principal. É aquele que no final o Senhor pergunta para ele: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não é esse cara? Então como é que ele chega para o Senhor aqui? Fala que vai seguir ele, aquele negócio todo, sendo que Cristo deu o aviso. Quando te converteres. Quantas pessoas hoje no mundo dizem que são convertidos? Ah, se eu não fosse convertido, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo. Se eu não fosse convertido era assim. Se eu não fosse convertido era assado. Quantas pessoas você não ouve isso hoje? Pedro está 3 anos andando com o Senhor, 24 horas. O Senhor está dando um selo para ele, quando você se converter, quando você realmente entender que tem que andar com Deus. Não nessa impulsividade da carne, nesse teu jeito de ser. Você tem que ser convertido de verdade. Ele já está batizado, já aceitou Jesus, já aceitei tudo. Tudo que você precisa que você imaginar, Pedro já fez. Tudo que é praticado hoje nas igrejas, Pedro já tinha feito ali. Mas tinha um grande problema. Não era convertido. Não era convertido. Então hoje o que a gente consegue, através dessa palavra, começar a compreender? Ei! Muitos são chamados, poucos estão sendo convertidos. Poucos são aqueles que realmente irão se entregar à responsabilidade do reino. Poucos serão os que realmente irão se dedicar em ouvir Jesus e falar: ei, vou fazer o que ele está mandando fazer. Não do meu jeito. Não do meu jeito. Mas do jeito que o Senhor quer que seja realizado. Esse é o mais importante. Porque muitas vezes nós estamos sendo incentivados a usar da tentação, a própria tentação, aliás, ela que nos incentiva a fazer com que a nossa carne, o valor da nossa carne, seja muito maior do que realmente atingir a santidade. Porque quando nos tornamos menos nós e mais Deus, há uma grande diferença entre aqueles que se dizem convertidos, mas eu vou no grupo porque eu quero ser rico, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu vou conseguir não sei o quê, porque quer posses, quer poder, eu quero a melhor unção do Espírito Santo. Que nem uns anos atrás,
um apóstolo americano estava fazendo um seminário aqui no Museu da Bíblia, aqui em Barueri, e um dos pastores estava lá presente na hora lá da bênção, e ele gritou que ele queria a unção dobrada do apóstolo. A resposta do apóstolo foi simples. Se Deus achar que você é merecedor, receba. Se não achar, que te envergonhe. Só isso. Todo mundo começou a olhar para a cara do pastor. Qual foi a cara dele? Vergonha. Porque não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nada. E todo mundo olhando. E falei, então, e aí, pastor? Ele lançou o desafio. Você é merecedor? E sendo um pastor? Como assim? Ah, ele quis imitar o profeta Eliseu, que pediu para Elias a porção dobrada. Ei, mas só que ele estava transferindo o cargo. Estava deixando um legado. Diferente. De um cara que tipo, tô chegando agora aqui, apóstolo, dá a sua porção dobrada para mim, sobre minha vida. E aí, o que você vai fazer com ela? E aí? Quando o Randy Clark me chamou no altar e falou, eu não sei o que você tem com Deus, cara, mas a porção dobrada da minha vida está sobre a sua. E nunca parou. E nunca mais parei. Para nada. Nada me impediu. Isso que eu falo que são responsabilidades. Não fui atrás da glória, não fui atrás de status, nada disso. Estava lá no meio. Esse meio falou, vem cá. E aí continuou. Muitos eu já vi sair do hospital. Muitos eu já vi fazendo um monte de coisa, transformando a vida. Mas aquele negócio, pede para algum benefício, quando consegue também, some, vira fumaça. Não aparece aqui nem para falar oi. Oi, apóstolo, estou com saudades. Beleza, continuo no mesmo lugar, no mesmo telefone e já cansei de chamar para tomar café. Agora também tem chá. À noite a gente toma chá. Café mais durante o dia. Mas se quiser café da noite também a gente faz. Que aí se prepara porque a noite vai ser longa. Então para vocês entenderem. Quando Jesus está chamando vocês, não é simplesmente para chegar lá e querer o status do bem de vocês, pessoal. É o que vocês podem produzir. Porque se você ficar só nessa situação de discutir a palavra de Deus, você vai parecer que nem os caras do Sinédrio. Que prendendo ele, e tipo, o que Cristo falou? Não adianta eu falar alguma coisa. Vocês vão me bater, vocês vão me prender, não adianta eu falar nada. Tudo que eu falar, vocês vão entender errado. Os meus discípulos, eu já falei, entenderam errado. Um já vai me negar, o outro me traiu. E o resto vai dar no pé. Eu vou ficar sozinho nessa conversa. Quantas já deu no pé com Cristo? No meio de uma tribulação, no meio de uma situação aí que era desesperadora. Ao invés de se agarrar mais a Ele, você chegou para ele, pá, Senhor! Eu precisava passar por isso, sou teu filho, não é assim? Ei, você esqueceu que ele avisou? Vai ver tribulação. Não reclama.
suporta. Aqueles que vencerem e suportarem até o fim, esses serão os vencedores. E aí? Você já não morreu para esse mundo? Quando aceitou Cristo? Não é essa a palavra? Então, se você morreu para esse mundo, por que você quer se dar bem nesse mundo? Está vendo como as palavras de Cristo, elas impactam tudo que vem sendo colocado hoje de forma distorcida, até de uma forma romantizada. Ó, o Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Senhor, permita que eu entre na tua presença. Porque você saiu? Você saiu da presença de Deus? Você sai da igreja, você sai da presença de Deus, é isso que você está dizendo? Você só encontra com Deus na igreja, é isso? Ou você está sempre diante de Deus? Você vai dormir, Deus está presente. Você vai acordar, Deus está presente. Você vai para o seu dia a dia, em cada segundo, em cada passo que você dá, Deus está presente. Você vai encher a tua cara, Deus está presente olhando. Você vai fazer as compras, aí você vai fazer suas coisas, Deus está presente te olhando. Você quer ver uma coisa engraçada? Você vai no mercado, ou vai na feira, fazer as compras aí de hortifrutis, coisas para você ter na sua casa. Quem foi que preparou tudo aquilo para você levar para casa? Não é o cara da horta lá. Não é o cara lá que pegou a cebola, colheu a batata, recolheu a cenoura, ou colocou arroz na prateleira. Tá? É Deus mostrando para você, ei, eu te dei isso. E te dei condições de você adquirir. Como Israel, como Jacó. No meio da fome, chegaram lá para comprar comida. Deus deu a condição. Mesma coisa agora, você vai no mercado lá e pum, Deus te deu a condição. De fome tu não morre. Tu não precisa ter o celular de última geração, com não sei quantos giga, com não sei o que lá, que piririca, pororoca, e agora vem com um tal de chip lá, não sei o que lá, agora que não querem mais o chip físico, querem agora virtual, também essa novidade que lançaram. Tá? Ou seja, tudo que é tecnologia, todo mundo já quer ter logo de cara. Mas ninguém pensa no seguinte, ei, eu tenho em casa comida? Eu estou passando fome? Eu estou passando necessidades? Calma, não. Ótimo, glória a Deus pela sua vida e por ele ter colocado comida na sua mesa. Glória a Deus. Se não é uma picanha, pode ser um ovo cozido. Pode ser uma asinha de frango, pode ser uma coxinha, sei lá. Tem comida? Tem. Glória a Deus. Que pelo menos você vai ter força para continuar lutando, vencendo, honrando o nome dele e mostrando, ei, esse é meu servo. Não é o cara que se subjuga de príncipes em volta? Ei, olha, aí, no final, Balaão volta de mão vazia porque não conseguiu amaldiçoar Israel. Não foi recompensado. Bem que a mulinha avisou. Bem que a mulinha avisou. Se você não fizer a obra para a qual Deus tem um grande benemérito para contigo, você vai ficar de mão vazia. E aí vai começar a frequentar esses cultos do eu quero ser rico. Não entendendo que não passa de tentadores,
de tentadores, que estão lá para motivar o quê? Que você continue sendo fiel àquela casa, mas eles não são fiéis com você. Já percebeu isso? Nessas casas aí, não vou nem chamar de igreja, já tive algumas experiências da seguinte forma. Chegou lá um pastor, falou um monte de coisa lá, que eu vou ter reunião com os empresários, que não sei o que, parará. Aí eu vi uma pessoa muito simples, mas muito culta, né? Conheci, tive o prazer de conhecer, Deus me colocou lá no caminho. E quando o pastor falou que ia participar de uma reunião de empresários, de imediato essa pessoa sacou da sua pasta lá o currículo. Ô pastor, me ajuda tal. De repente você vai na reunião, alguém está precisando, comenta pelo menos, eu estou com um currículo aqui de uma pessoa e tal, não sei o quê. O pastor olhou para a cadeira e falou assim, você acha que eu sou o quê? RH de empresa? Eu vou falar com empresários, eu vou falar com você quê? Mas eu sou já fui diretor de empresa, aquele negócio todo. Entregou o currículo em mãos. O pastor fazendo chacota. E o mais engraçado, era o cara que mais dava dízimo. O cara que mais dava dízimo. Por incrível que pareça. Estava numa situação complicada na vida. Então ele falou, pô, me ajuda. O pastor não queria nem saber. Eu estava presente. Olhei aquilo, esperei a poeira baixar, aquela coisa toda. Quando eu vi que ele estava saindo cabisbaixo da igreja lá, eu falei, ô irmão, você tem um minuto para tomar um café comigo? Não, podemos falar aqui. Eu falei, não, vamos tomar um café, porque eu não... Aqui eu não sou dessa igreja, então eu não quero misturar o alhos com o bugalhos. Né? Vamos tomar um café ali, eu pago, fica tranquilo. Vamos lá. Qual é o seu problema? Não, o pastor já sabe lá. Eu falei, não, esquece, pastor. É comigo. Deus mandou falar com você, vamos lá. Qual é o seu problema? Eu relatou o problema. Eu falei, mas você está querendo seguir a Cristo ou seguir o homem? Minha pergunta foi objetiva e direta. Eu falei, eu quero seguir a Cristo. Então me dá seu currículo. Semana que vem você já está empregado. Ah, você quer servir ao homem ou quer servir a Cristo? Quero servir a Cristo. Me dá seu currículo. Você confia ou não? Confio. Então, ótimo. Na semana seguinte ele me ligou. Ele era pastor na época. Pastor, me chamaram e falaram que eu estou contratado. Falei, glória a Deus. Não esqueça da parte dele. Só isso. Siga seu caminho em paz. Seja feliz. Ministro, é isso. Às vezes nós vamos participar de reuniões, somos chamados para reuniões, a gente divulga, vou ter grupo de empresários. Tem gente que manda currículo para a gente. Tem gente que coloca à nossa disposição e tal, mas não é sempre. A igreja deveria ser uma bolsão de empregos de todo o planeta. Toda igreja deveria ser bolsão de emprego. Nada dessas empresas de coach, disso, daquilo, não. A igreja. A igreja. Porque é onde ela reúne o maior grupo de pessoas dispostas a vencer. Ah, mas eu sou ateu. Problema seu. Problema seu. Continua indo de porta em porta. Continua contratando, gastando dinheiro aí com o pessoal aí, os coaches da vida aí. Continua. Mas o melhor lugar onde a própria empresa pode achar o melhor funcionário é dentro de uma igreja. Seja ela qual for. Porque se o cara está a fim de seguir princípios de Deus,
Imagina se ele não vai seguir princípios da empresa. Deu para entender? As conexões? Aquele foi fiel a Deus? Não. Voltou de mão vazia. Aqueles entenderam que precisavam ser convertidos? Não. Precisou o Senhor ir para a cruz. E aparecer de novo. Lembre-se que no caminho de Emaús, 2 dos discípulos estavam lamentando a morte. Precisou ele aparecer. Pois, ei, é Deus. É o Senhor. Vamos correr contar para os nossos irmãos lá, porque agora o bicho vai pegar. E quem não lembra? Se eu não tocar nas feridas dele, ele não vai acreditar. De Tomé. Aí toca, Tomé. Está aí. Então, você está esperando o quê? Quer tocar em Cristo? É isso que você está esperando? Você está esperando um sobrenatural maluco? Deus está mandando dizer hoje. Vai em frente nos teus projetos. Vai em frente em tudo aquilo que você quer fazer. Vai em frente nos teus sonhos, mas vai com fé. Não com medo. Não com medo do se vai dar certo. E o primeiro vento que assoprar, encara o vento. Encara o vento. Não se esqueça de Abraão. Não esqueça de Moisés. Ele teve que subir um monte sozinho. Quantas vezes eu não subi esse pico de Jaraguá sozinho? Para clamar pela vida de vocês. Vocês que mandam o nome aí no nosso WhatsApp e tudo mais, é isso que eu faço. A gente clama. A gente pede para o Senhor abençoar, porque a gente está abençoando a vida de vocês, então não é para não ter que dar errado. Não pode dar errado. Porque a palavra dele é fiel. Ou você vai ficar que nem o pessoal do Sinédrio, discutindo quem tem razão. E o meu pastor, aquele apóstolo, isso. Hoje eu não sou nem apóstolo, eu sou a mula de Balaão, dizendo para vocês, o Espírito Santo está diante de vocês. Diante de vocês. Com a espada nas mãos. Dizendo, obedeçam ao Senhor. Para vocês realmente serem capacitados. Vocês querem ver uma coisa engraçada? Muito interessante? Quando acaba o vídeo nosso aqui, nós colocamos lá um quadrinho de amigos, que lá vai o nosso consultório Devarim, a doutora Gislene, a nossa psicóloga, e tem muito nos ajudado com o alimento do pessoal de rua, aquela coisa toda que a gente faz, campanhas e tudo mais, até para o Rio Grande do Sul, que a gente mandou, e a gente procura ajudar, e os pacientes ajudam a gente nesse sentido. De forma disso também, Deus multiplica em bênçãos a vida deles também, e também do consultório Devarim, para que seja próspero nesse sentido. Por isso que a gente coloca endereço, coloca telefone, coloca tudo lá, sem problema nenhum. Mesma coisa do nosso amigão, comendador, chefe, Tomate, lá da Vicapota, que a gente faz aqui, aquela brincadeira, a gente faz até umas brincadeiras antes, né? Mas, Senhor, achou por bem deixar para outra oportunidade isso daí. E a gente também coloca, super amigão nosso, e é uma casa que realmente nós indicamos e que vale a pena. Não é só porque ele é nosso amigo, ele é nosso irmão. Ele é a pessoa, realmente, como a gente fala, do bem, que a gente aprendeu a amar e respeitar. Então é por isso que a gente faz essas divulgações aí. Tem outros aí que às vezes falam com a gente e tal, mas vamos colocar? Não.
estou dando uma referência para vocês da seguinte forma. Assisti essa semana. Aí na televisão, no programa aí de um religioso famoso, aí, que gosta de usar umas roupinhas até de cowboy, né? Mas ele é religioso. Eu não sei até hoje até que ponto que ele quer ser. Se ele quer ser cantor, apresentador, marqueteiro, religioso, não sei. Até agora não me definiu muito. Ou esse é sei lá, um cowboy, como é que é? Metrosexual. Todo cheio, né? Eu já fui cowboy, mas nunca me vesti desse jeito, sinceramente. Nunca me vesti desse jeito como cowboy. Mas tá bom, vamos lá. E aí no programa dele, foi avisado ao vivo. A pessoa lá não pagou, a empresa lá não pagou. Então não vou fazer mais propaganda dos caras. Eu falo ao vivo. Ele não depositou o dinheiro até agora, então não vou falar mais desse cara, acabou, tira ele do ar e fim de papo. Aquilo me chamou a atenção de tal forma que eu falo o seguinte: essas pessoas que a gente ajuda na divulgação não tem responsabilidade conosco financeira nenhuma. São amigos. E amigos você quer ver mais o quê? Que amigos sejam prósperos. Você não vai orar pelo teu amigo para que haja mais prosperidade nele? Que Deus toque a vida dele, que os negócios deles prosperem e tudo, porque ele é teu amigo? Você não vai fazer isso. Não é isso que Cristo ensina. Ora também pelos inimigos. Eu também oro. Eu sei que muitos não gostam, mas eu oro. Cristo mandou, não falou? Porque ele fala que orar pelos amigos é fácil. Quero ver orar pelos inimigos. Tá bom. Aqui vai de bandeja. Vai por amigo, inimigo, vai por todo mundo. Aqui é de bandeja. Eu quero abençoar a vida de todo mundo. Me perdoe, mas é assim que Deus me ensinou a ser. Então, ou seja, eu quero mais que haja bênção sobre a vida deles. Tanto da Davi Capota, como da Devarim, e os outros demais que conversam com a gente, mas tem vergonha. Nunca serão cobrados financeiramente de nada. Nunca. Não tem boleto, não tem nada para eles lá, tem que passar o cartão, nada. Porque são amigos. Amigos. E é isso que é a diferença de quem serve a Deus, quem serve ao Senhor. Não estamos aqui atrás de fazer propaganda de ninguém. Simplesmente são pessoas que são amigos. Pedro, João, Tiago, o próprio Judas também era amigo. Também era amigo. Andava junto. No final tem traidor, enganador. Ah, mas o diabo estava de ronda, mas não tirou o livre-arbítrio de ninguém. O livre-arbítrio o diabo não toca. Satã não pode tocar no livre-arbítrio de ninguém. Ninguém. Ah, eu quero receber, não sei o quê. Isso é um problema do seu livre-arbítrio. Mas não jogue a culpa para Satã. Não joga a culpa nele. Porque você autorizou. Você permitiu. Você se deixou ser influenciado. Essas são as diferenças. Judas é testemunha disso. Pedro também. O próprio Senhor falou, eu orei para que ele não te tocasse. Eu orei para que ele não te tocasse. Por quê? Você ainda não é convertido, Pedro. Você andar comigo há 3 anos, passou pelas águas, aprendeu da palavra, te dei poder, e você não é convertido. Presta atenção, Pedro. Ainda você vai me negar, hein? No meio do meu tormento, no meio do meu sofrimento, você vai me ver sofrendo e vai me negar. Presta atenção.
Prestou atenção nesses versículos? Você é convertido? Quando você vê o teu irmão com problemas, você vira a cara? Ou você espera, vamos esperar uma semana para passar e depois a gente vê se melhorou, se não, depois a gente faz, se der a gente faz alguma coisa, se não, deixa Deus cuidar, né? É assim? Você é convertido? Balaão era convertido, mas abriu mão para ir atrás das riquezas. Você é convertido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos.